Ele simplesmente desejou nos amar. Eu vou ler novamente o texto. Romanos 12, versículos de número 2 diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Todos nós nascemos um dia, iniciamos a caminhada da vida. Começamos a vida. E a vida sem regras, sem orientações, o ser humano começa a viver. Quando alguém decide se formar, exercer uma função, seja qual for ela, o que tem que haver primeiramente? Haver um preparo. Sim. Digamos que o Wilson agora começou a trabalhar, eu não sei no que ele está trabalhando, mas para exercer a função dele, se ele ainda não tem o conhecimento, ele vai ter que passar por um treinamento. Ele vai ter que ser treinado para exercer aquela função. Ele vai ter que ser doutrinado para exercer aquela função. Se alguém tem o sonho de ser um engenheiro, vai ingressar numa faculdade e vai estudar e vai se esmerar por 5 anos ali para poder aprender todas as lições que vão tornar aquela pessoa competente para exercer aquela função. Se a pessoa também quer se tornar um médico, vai ter que entrar numa faculdade, estudar por 5 anos, fazer especializações para se tornar esse profissional. Seja em qual for a área que você vai querer atuar na vida, você tem que se preparar. Seja através de um curso rápido, de um curso técnico ou de uma faculdade, você vai ter que se preparar para exercer aquela função. É assim ou não é? Só que na vida não é assim. A gente não vai numa escolinha e lá tem um curso rápido de como aprender a viver. É assim? Não. Faculdade de ensino da vida. Existe isso? Não. Não tem. Você nasce, você começa a se desenvolver, você começa a crescer, vem a adolescência, vem a juventude, e geralmente como que as pessoas elas começam a viver a vida? Tentativa versus erro versus acerto. As pessoas elas vão tentando maneiras de viver. As pessoas elas vão tentando meios de viver a vida. E algumas vezes acertam, algumas vezes erram. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque muitas pessoas elas se confundem com uma situação. Por exemplo, a Lívia está estudando para se formar em nutrição, para se tornar uma profissional nutricionista. O engenheiro que eu citei, ele se formou para se tornar engenheiro. Só que as pessoas, elas têm uma equivocada ideia de que ela é aquilo a qual ela exerce. Por exemplo, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou nutricionista, eu sou psicólogo, e assim, eu sou empresário. Você não é o que você exerce. Você está exercendo aquela função. Eu estou médico, eu estou engenheiro,
eu estou administrador de empresa. Porque se você achar que você é, quando aquilo não existir mais na sua vida, acabou você. Na realidade, nós temos uma identidade, ela é única e exclusiva. Você sabe qual é? Gênesis 1:26. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Quando você entende que o que você exerce você não é, você apenas está, a sua identidade verdadeira é ser a imagem e semelhança do Criador, nada te aumenta e nada te diminui. Glória a Deus. Se você for uma pessoa de sucesso e você entender que você é a imagem e semelhança dele, isso não vai te fazer andar no salto alto. Se você está passando um momento difícil e você aparentemente está por baixo, se você entender a sua identidade nele, que você é a imagem e semelhança do Criador, isso não vai te abalar, não vai te tirar do eixo, porque a sua identidade ela permanece, independente da posição que você ocupa. E as pessoas confundem isso. E as pessoas trazem os títulos para as suas vidas, e elas firmam suas vidas em cima daquilo, e aquilo, quando por um acaso deixa de existir, a pessoa deixou de existir. Mas enfim, esse é um parêntese que eu abro, porque nós estamos falando de como que você encara a vida. A vida não tem uma escolinha que te ensina a viver. Não tem um cursinho rápido de 90 dias. Venha para o cursinho e venha aprender a viver. Venha aprender as melhores estratégias da vida. Não existe isso. Mas quem que te prepara para a vida? Quem te ensina como viver a vida? Quem? Muitas vezes você vê dentro de famílias, pessoas que nasceram no mesmo lar, foram criadas com a mesma instrução dos pais, pessoas que viveram no mesmo ambiente, seja de fartura ou seja de escassez, no desenrolar da vida, se tornam pessoas tão diferentes. Quantos já viram isso? Na minha família era um caso. A mesma criação, a mesma vivência, o mesmo alimento, o mesmo quarto de dormir, e conforme a vida se desenrola, caminhos tão diferentes se formam. Nós lemos aqui algo que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Temos que ser transformados pelo que nós temos aqui dentro. E muitas pessoas não levam a sério o que tem aqui dentro. Entenda, você é um ser trino também. Corpo, alma e espírito. E essas três coisas, elas têm que estarem alinhadas: corpo, alma e espírito. Porque se você não entender isso, com certeza caminhos serão trilhados que talvez não te conduzirão à vida que você esperava. Tudo começa naquilo que você pensa. Até a sua salvação, você tem que ter uma sugestão interna na sua mente para entender que você precisa de um Salvador, que você é pecador, que você necessita de alguém para te resgatar daquilo.
que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo nasce no pensamento, tudo nasce dentro da nossa mente. As coisas boas, as coisas ruins, as atitudes boas, as atitudes ruins, elas nasceram primeiramente na mente. A pessoa que vai adulterar concebeu a ideia na mente, no pensamento. A pessoa que vai matar concebeu a ideia na mente, no pensamento. Tudo nasceu aqui. E às vezes a gente quer levar somente para um lado espiritual as coisas. Com certeza, o espiritual é poderosíssimo. Tudo nasce no espiritual. Mas nós temos que entender que nós estamos vivendo uma experiência humana, onde existe um corpo humano, em qual nós habitamos também. Vamos tentar ilustrar isso para que você entenda. Imagine um automóvel. Imagine que o seu corpo é o carro. Imagine que a sua alma é o motorista e o espírito é o caminho por onde esse carro está andando. Tudo vai bem se quem estiver no comando daquele veículo andar no caminho que está trilhado. Mas se essa tríade, corpo, alma, espírito, não estiver alinhada, vai dar ruim, que nem diz a juventude. Nós vemos um exemplo agora, recente. Um camarada que fez um sucesso tremendo durante toda a sua carreira. Jogou várias vezes na seleção brasileira. Conhecido e reconhecido no mundo todo. O camarada, no final da carreira, deixa essa tríade, corpo, alma e espírito, sair do rumo, estraga todo o seu fechamento da sua carreira. Um camarada chamado Daniel Alves, por causa de um momento, por causa de conforme o apóstolo disse, uma tentação que vem sobre a carne, que não foi vencida. Ele estragou toda a carreira dele por causa de 10, 15 minutinhos. Aquilo que ele construiu uma vida toda, aquilo que ele levou uma vida toda para construir, foi destruído por causa de um momento de prazer. E nem foi aquele momento de prazer que poderia ser dito assim, foi no banheiro, gente. As escondidas ali, um negócio rapidinho. Estragou a carreira. Demitido do time onde joga. Patrocinadores todos rescindiram o contrato e está preso na Europa. Não sei se vocês não compraram isso. Uma boate. Uma garota foi para o banheiro com ela e estragou a sua vida. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem que ser governado não pelas suas vontades, mas sim pela nossa mente. A nossa alma está acoplada na mente. E quando você tira do controle do carro, que eu dei o exemplo, você tira o controle do carro, a sua mente, e o corpo começa a governar, vai dar esses problemas. Porque a carne ela é corrupta. A carne ela deseja o erro, a carne deseja o pecado. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, gente. É ou não é? Diz que é doce como mel. É. O pecado é bom. Depois é que ele se transforma em fel. Exatamente. No primeiro momento, parece que é boa a situação. É prazerosa, vai dar alívio para a carne. Mas a consequência. Então, nós começamos a viver a vida, mas ninguém ensina isso.
Ninguém te fala, meu filho, você, seu corpinho é o carrinho que está andando pela estrada do Espírito. A estrada está te conduzindo ao caminho que o Senhor trilhou para a sua vida. O caminho que vai te levar para o céu. Mas aí você tira do volante aquele que deveria estar dirigindo. E o carro sem motorista, o que ele faz, gente? Ele vai bater. Vai acontecer um acidente. E quantas vezes a vida da gente é assim, das pessoas? Carros desgovernados, sem motorista, sem controle. Deus perdoa? Sim ou não? Perdoa. Se houver arrependimento e mudança, o Senhor perdoa. Mas você tem que entender uma coisa: Deus perdoa você a todo instante do que você fizer, mas nós não devemos viver na prática do erro. Deus, ele vai perdoar, mas saiba sempre de uma coisa: o mundo não perdoa, as pessoas não perdoam. Você sempre vai carregar uma marca. Por exemplo, uma pessoa que se prostituía, vamos dizer, uma mulher que se prostituía, ela tem um encontro com o Senhor e reconhece Ele como Senhor e Salvador, se arrepende e pede perdão. Está apagado aquilo da história dela perante o Senhor, mas perante a sociedade não. Então nós temos que tomar cuidado com a maneira com a qual nós vivemos, com aquelas coisas que fazemos, porque o perdão de Deus, ele sempre será alcançado se houver arrependimento e houver uma mudança. Mas a sociedade nunca vai apagar aquilo. Sempre vai ser a prostituta, o drogado, o caloteiro. São os títulos que o mundo dá. Quando tem algo de errado, quando você se depara com algo de errado, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Pôr no prumo, certo? Corrigir aquilo. Porque quando você corrige aquilo, o resto tudo se apruma. A palavra está dizendo assim, que nós temos que transformar, renovar a nossa mente para nós experimentarmos a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E você quer experimentar a boa? Quem daqui que não quer experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Quem daqui que é louco de não querer? Só que você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e não mudou a sua mente, não mudou pensamentos, não mudou atitudes. Grava isso no seu coração. Pensamentos são coisas. Pensamentos são coisas. De que adianta você sair da sua casa vir num culto de domingo, de manhã, rodar, que nem nós rodamos 80 quilômetros para vir até aqui, ouvir tudo o que ouvi, ver esse louvor maravilhoso que foi cantado, louvado ao Senhor, e a mente continua a mesma coisa? Por que dentro de famílias, conforme eu dei o exemplo lá no começo, pessoas se destacam, pessoas elas vão, elas avançam, outras não saem do lugar, porque não renovou a sua mente, não renovou seus pensamentos? Filipenses 4:8 nos orienta no que nós devemos pensar. Nós devemos pensar no que é bom, no que é de boa fama, no que tem boa reputação. É tudo coisa boa. Porque quando nós inundamos a nossa mente
das coisas boas, das coisas do alto, das coisas agradáveis ao Senhor, a nossa vida naturalmente ela vai se tornar aquilo. Se você conseguiu ver com a sua mente, com o seu pensamento, a situação, o corpo tem que acompanhar, a vida vai acompanhar. Agora você quer ser renovado, você quer viver uma vida nova, você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ter uma vida financeira diferente, você quer conquistar posições diferentes, mas a mesma mente, os mesmos pensamentos, não vai mudar. Vai passar mais um ano, vai passar mais uma década, e de repente a cova está ali, e não mudou. Porque não mudou o pensamento, não renovou a mente. Porque todos os que se aproximam de Deus, está lá em Hebreus 11, versículo número 6, está falando da fé. E aí diz assim, porque é necessário aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E a pessoa tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, e continua com a mente pequenininha, com pensamento medíocre, e quer viver algo novo. Tem coisas que tem na nossa mente, nos nossos pensamentos, que não foi nem nós que colocamos, gente. Foram as pessoas que colocaram. E isso pauta muitas decisões, muitas atitudes das nossas vidas. Está incutido em nós. Quando nós entendemos corpo, alma e espírito, nós temos que entender o corpo em qual nós habitamos. Entender o cérebro que tem aqui dentro, Você acha que esse corpo bonito que você tem, que parece uma melancia, é só para carregar cabelo e botar boné ou chapéu? Deus deu toda uma lógica, uma funcionalidade para o nosso cérebro, gente. Isso não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver, é o nosso corpo humano. E as pessoas elas avançam pela vida sem pelo menos entender como que Deus criou essa estrutura humana a qual nós habitamos. Existem coisas dentro de nós, vamos dizer assim, comparando o computador com o computador, existem programas instalados na nossa mente, que não foi nem nós que colocamos, isso ainda atrapalha o nosso desenvolvimento. Coisas que os nossos pais, talvez na sua incapacidade, porque eles deram o melhor que eles tinham para nós. Os nossos pais, eles não fizeram o pior, eles deram o que eles tinham, o que eles podiam dar de melhor para nós. E está gravado coisas dentro de nós que nos sabotam diariamente. Por exemplo, quem era criança e gostava de andar na chuva, brincar na chuva, na sarjeta? Quase toda criança fez isso. Mas acho que de tanto minha mãe falar que ficar na chuva, brincar na chuva, dá gripe, eu não posso tomar chuva. Porque uma gripe te assalta. Foram coisas que foram colocadas aqui dentro, que não é nem nós que colocamos. Não foi nem nós que colocamos. Foram pessoas. Tantas limitações. Limitações relacionadas a uma vida financeira tranquila. Pessoas que colocaram dentro de nós que o dinheiro é sujo, que quem é rico não vai para o céu.
E são coisas que estão ali dentro da mente, povoam nossos pensamentos e muitas vezes nos impedem de avançar. Quando nós oramos, quando nós separamos um momento de oração, quando nós entramos no nosso momento de intimidade com o Senhor, a questão não é como nós oramos, como nós falamos, é como entramos ou como saímos da oração. É como nós vamos encarar o Deus a qual nós servimos nessa oração. Porque muitas vezes nós entramos numa oração, mas no nosso íntimo nós já temos a dúvida de que se aquilo vai acontecer ou não. Se Deus vai ou não vai nos atender. E muitas orações elas não são respondidas. Muitas orações elas não se tornam realidade nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós entramos nela acreditando que Deus já é contra nós. Ou quando nós saímos dela, nós não temos a fé suficiente para acreditar que aquilo que nós pedimos ao Senhor será atendido por Ele. Jesus disse em... Deixa eu achar aqui. Mateus 21, 22. Que tudo aquilo que nós pedimos em oração, se cremos, nós receberemos. Mas quando nós temos a visão ajustada de Deus, de quem é o Deus a quem nós servimos, nós não vamos levar para Ele pedidos vãos, pedidos fúteis, com certeza não. As minhas filhas me conhecem, sabem um pouco das minhas preferências. O saber um pouco de mim impede elas de vir me pedir algumas coisas que talvez elas imaginariam que gostariam, sim ou não? É assim nós com Deus. Então quando nós entramos numa oração e nós não temos o conhecimento do Deus a qual nós servimos, não temos a capacidade de entender os seus desejos, tem pedidos que nós não vamos nem fazer para o Senhor, porque nós sabemos que isso não está de acordo com a vontade dele, que não faz parte. Então a questão não é orar, a questão é como você entra e como você sai dessa oração. Tem pessoas que têm uma visão de Deus, uma visão paternal, e essa visão de Deus paternal acaba estragando o relacionamento com Deus. Por exemplo, uma pessoa que foi abandonada pelo pai, uma pessoa que não teve o carinho do pai, a pessoa que não teve a atenção do pai, a pessoa que não teve o cuidado de um pai, se encarar Deus como um pai, não vai conseguir se relacionar com Ele. Porque a visão que tem de um pai é a visão de um pai terreno, que não cuidou, que abandonou, que desprezou. E muitas orações acabam sendo levadas ao Senhor, mas já com uma intenção inapropriada, uma intenção que não vai dar em nada. Agora, quando você sabe quem é o seu Deus, quando você sabe do que Ele gosta, quando você entende a sua identidade nele, criado à imagem e semelhança do Senhor, quando você vai fazer as suas petições a Ele, você vai fazer tudo de acordo com a vontade dele. E quando você sair da oração, você vai sair cheio de fé, de que aquilo foi ouvido e será atendido pelo Senhor. Aleluia! Então, quando nós nos apresentamos ao Senhor em oração, nós temos que saber o Deus em que nós estamos nos prostrando diante dele. E quando nós entendermos isso, até a qualidade das nossas orações vai mudar.
Mas isso você não aprende numa escolinha da vida. Você não aprende como viver isso. Você vai tropeçando, vai dando cabeçada. E a vida vai se consumindo, vai se passando, e as coisas não acontecem como você gostaria. Aí as pessoas pegam e descambam a falar palavras impensadas, palavras que não têm nenhuma construtividade para a sua vida. Escuta isso, igreja. Palavras são pensamentos verbalizados. E quando uma palavra ela sai da sua boca, ela se torna um decreto. E você continua abrindo o bocão para falar só besteira. Palavras que saem da boca são decretos. Palavras são muito perigosas. Jesus, ele disse em certa ocasião que está lá em... Deixa eu ver se eu acho. Mateus 15:11. Que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai daqui, ó. Sai daqui, do coração. É isso que contamina a vida do homem. E as pessoas, elas não observam o que elas dizem. As pessoas, elas não observam o que elas colocam aqui, ó. Porque vai sair daqui o que está aqui. E o que está aqui é um depósito que você colocou. Você encheu o coração do quê? Você tem colocado dentro do seu coração o que você tem colocado? Porque presta atenção nas coisas que você fala. As coisas que você fala vai revelar aquilo que você tem dentro do coração. E quando você fala algo, é perigoso, porque aquilo se torna um decreto e pode se tornar realidade. E as pessoas vão descambando a falar besteira, derrota, destruição. Se não for para falar algo que edifica, se não for para falar algo que cresce, não fala, fique quieto, fica com a boca fechada. Só que você não aprende isso no cursinho rápido da vida. E as pessoas vão passando pela vida só atraindo sobre si maldições, coisas ruins, porque ainda não entenderam que as palavras são decretos, que as palavras elas têm poderes criador, tanto para o bem quanto para o mal. Palavras que parece que são meramente sons que saem da nossa boca, mas são poderosas. A palavra ela tem poder, a palavra ela tem autoridade. Porque as situações elas chegam na nossa vida. O problema não é a situação que acontece, é o como que você reage diante dela. Como que você reage? Como que você reage diante da situação do dia mau? Quando a notícia má chega, quando a situação difícil chega, como que você reage? Isso você não aprende na escolinha do curso rápido da vida. Isso ninguém te ensina. Aí você reage de acordo com aquilo que está dentro de você, que foi formatado dentro de você. Aquilo que as experiências da vida foram acumulando. Mas quando você entende quem você é nele, a sua reação é outra. Por exemplo, quando uma situação difícil chega, quando uma situação contrária chega, quando uma situação desfavorável chega, notícia má chega, tem pessoas que é assim: eu sabia que ia acontecer. Não é assim?
eu sou azarado mesmo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já sentia que isso ia acontecer. Parece que eu já estava vendo isso acontecer. Não é assim? As pessoas pegam e elas trazem e aceitam para si aquilo. Quando na realidade essa era a hora de abrir a boca. Essa bocona que você abre muitas vezes para falar besteira, é nessa hora que esse bocão, essa sacola do good bom, é grande essa sacola do good bom, não? É nessa hora que tinha que ser aberto esse bocão para verbalizar algo. Quando acontece algo que não está de acordo, qual que é a vontade de Deus para você? Acabamos de ler. Ela é boa e perfeita. Quando acontece com você algo que não é bom, não é agradável e não é perfeito, você toma para si. Sabe o que é o correto de você fazer? Usar essa sua bocona cheia de leite e falar assim: eu não aceito essa situação. Eu não reconheço esse mal. Eu não aceito esse mal na minha vida. Você negou, você abriu a boca, você negou. Agora você vem com um decreto. Porque a vontade de Deus para a minha vida é boa, é perfeita e é agradável. E essa situação que parece ser desfavorável a mim, ela vai se tornar em algo bom para mim lá no final. Porque isso não é o final. Pronto. Você cancelou tudo aquilo. Você se posicionou como uma pessoa que sabe a sua identidade. Mas não, você prefere falar assim: eu até sonhei com isso. O que aconteceu, né? Essa desgraça. E começa a descambar a só falar mais e mais maldições. A nossa vida, eu já te convido a ficar de pé. A nossa vida ela vai ser pautada pela maneira como você a encara, pela maneira como você tem a vida aqui dentro da sua mente e dos seus pensamentos. O Senhor, Ele quer renovar sua mente para você experimentar uma vida diferente, uma vida de acordo com a qual Ele sonhou e projetou para você. Porque a palavra de Deus diz assim: eu bem sei. O Senhor está dizendo assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Aleluia. Pensamentos de paz, de bênçãos, para vos dar o fim que vocês esperam ter. Os pensamentos que Deus tem ao teu respeito é para que você tenha uma vida assim, ó. Sabe o joião que você manda para todo mundo lá no WhatsApp? É esse joião que Deus quer na sua vida. Que tudo vá bem, que a sua vida vá bem, que você renove a sua mente. Tira esses pensamentos pequenos, medíocres, de abandono, de que você não é nada, e coloca os pensamentos do alto, os pensamentos do Senhor, os pensamentos que Ele tem ao teu respeito. Não aceite nada além do que menos do que isso.
Quando você se deparar diante de situações contrárias da vida e você lembrar de Gênesis 1:26, eu sou a imagem e semelhança do meu Criador, nada vai te diminuir. Não é uma conta bancária com pouco dinheiro, não é uma situação de doença no corpo, não é uma situação de problema dentro da família. Porque você sabe, eu sou a imagem e semelhança do Senhor, e a vontade dele para a minha vida é boa, é perfeita, é agradável. Você vai encarar as situações do dia a dia, as situações da vida, você vai encarar de forma diferente. Esse mês de fevereiro, esse mês de março, não foi do jeito que eu gostaria que fosse nos meus negócios. Não foi. Mas eu continuo sabendo quem eu sou no Senhor. Aleluia! Eu continuo sabendo que Ele me chamou para o que eu faço. Eu continuo sabendo que o que eu faço é pelo reino. E ontem eu chamei a pastora, porque nós não damos o valor ao mundo espiritual. Nós não valorizamos o mundo espiritual, o que Deus nos deu nas mãos. E ontem eu chamei ela e eu coloquei no papel, eu peguei as minhas planilhas dos meus negócios e eu coloquei lá embaixo da planilha, que é onde que me dá o resultado do mês. Eu coloquei o resultado que eu quero para o mês inteiro. Eu coloquei, nem começou o mês ainda, mas eu já coloquei um número lá. E eu profetizei. E eu abri a Bíblia. É isso que faz a diferença em você conhecer o Deus que você serve. Eu abri a Bíblia e falei: Senhor, aqui não é que contém a tua palavra, aqui é a tua palavra. Está escrito aqui, está escrito assim, Senhor, que aonde dois concordarem a respeito de algo aqui na terra, será feito no céu. E se for feito no céu, automaticamente na terra é consequência. Eu chamei ela e falei: vem cá, concordância. Por isso que quando às vezes você ora, você não sabe nem o sentido de você estar orando. Às vezes, quando alguém está orando e você repete: sim, Senhor, eu concordo, que seja dessa maneira, porque você está cumprindo o princípio da palavra que diz que aonde estiverem dois concordando a respeito de um assunto, aquilo vai se tornar realidade. É por isso que quando o apóstolo está orando, a pastora, eu estou orando, você tem que concordar com aquilo que está sendo orado. Eu concordo, eu recebo, eu aceito, porque é um princípio das Escrituras, e nós temos as armas aqui e nós não lutamos com elas. E aí eu chamei a pastora, eu falei: vem cá, e eu coloquei lá embaixo das planilhas os resultados que eu quero, que eu preciso, e eu escrevi: eu, Bispo Marcelo Alves Mingott, declaro no nome de Jesus Cristo que nesse mês de abril vai acontecer isso. E eu orei com ela, eu falei: vem cá, e você vai concordar, para cumprir o que está nas Escrituras, a concordância. E muitas vezes nós esquecemos de todas essas coisas, e o dia mal chega e a gente abaixa a cabeça e a gente aceita, a gente recebe aquilo, a gente recebe, a gente aceita e acha que está bom. Ontem eu mandei um pix do meu dízimo para o apóstolo, e eu mostrei para ela, eu falei: eu não aceito, eu não posso aceitar isso. Eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, e é nisso que eu creio.
Se nós dizemos que cremos nesse Deus em que nós servimos, a boa vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ainda mais quando você sabe da vida que você leva, ainda mais quando você sabe dos projetos que você tem e de como você usa o que o Senhor tem posto nas suas mãos. Aí que você não pode aceitar mesmo. Eu quero te convidar nesse momento. Eu quero chamar o apóstolo aqui, que ele é o anjo da igreja, a autoridade está sobre ele. Nós estamos apenas no começo do mês. Eu não sei o que você tem para esse mês de abril. Sejam sonhos, sejam projetos, seja uma mudança, uma conquista, mas eu quero te convidar a vir aqui na frente, como um ato profético. Inclusive o Wilson, se você pode parar com a música, se você quiser também se põe ali, que eu vou me pôr. Se você quer que o Senhor renove a sua mente para as coisas que Ele projetou para você, para que se manifeste na sua vida a boa, a perfeita e a agradável vontade dele, o apóstolo vai estar orando pela igreja. Eu creio que